Você sabia? Eu vou fazer um resumo de como Deus fez as coisas no céu e também na terra. Deus, ele morava no céu, a Bíblia diz que ele morava no céu, e um dia ele veio para a terra. E quando ele chegou, a terra era sem forma e vazia, quer dizer, não existia nada sobre a terra. E Deus aí, ele fez tudo, fez os animais, fez a terra, e depois, por último, ele fez Adão. E depois fez Adão dormir e fez a mulher. Tirando uma costela de Adão, ele fez a mulher, que a mulher é parte do homem, né? Portanto, Jesus disse que somos irmãos, que somos carne da mesma carne, porque ele tirou do homem. E quando Deus fez tudo isso, o anjo de Deus, tinha um anjo de Deus no céu, que ele cresceu os olhos pelas coisas que Deus fez. E ele achou, ficou invejoso, né? Ficou desejando para ele. E aí ele desce do céu para a terra, entra na cobra, na serpente, e ele vai e engana Eva, convida ela para comer o fruto que Deus disse não, que isso ia abrir os olhos de Eva para o mal. E ela estava nua, pelada com Adão, mas eles não tinham aquele sentimento de carne. Eles se via como duas criancinhas pequenas tivessem pelados. E eles eram assim. Mas aí a serpente, Satanás, dentro da serpente, fez eles abrir o entendimento para a vida sexual. E eles se viram nu e tiveram vergonha e se cobriram de folha. Quando Deus retorna até a terra, vai no jardim, chama Adão e ele fala: Senhor, estou aqui, mas eu estou escondido. Jesus, por quê? Deus perguntou. E ele disse: porque eu estou nu. E Deus pergunta: Adão, quem mostrou que você estava nu? E ele diz: a mulher ouviu a serpente e eu ouvi a mulher. E Satanás, quer dizer que ainda não era Satanás, ainda era o anjo de Deus, ele faz o quê? Ele sai da cobra e volta, corre, foge da presença de Deus. E Adão e Eva ficam. E a cobra também. E quando Deus chega, castiga Adão, Eva e a cobra. Mas o anjo, ele não foi castigado, porque ele lá não estava esperando Deus. Então, passa, Deus vira inimigo do homem que ele criou, se afasta dele, vai embora para o céu, deixando eles por conta e risco deles mesmos, e não retorna mais para conversar ou para ajudar Adão em qualquer coisa que seja. E depois de muito tempo, nasce outro homem na terra, que ele é de bom coração e Deus se agrada dele. Aí Deus se chega a esse homem e faz amizade com ele e começa a ensinar novas coisas para aqueles humanos que já estavam só abandonados por Deus por muito tempo. E aí Deus começa a voltar aos poucos a amizade com o homem. Deus começa aos poucos. Ô, Michael, eu tô gravando. O que é que você quer? Baixe isso. Então Deus, ele volta à amizade com o homem na terra depois de muito tempo. E mais ou menos a cada século, Deus ele faz amizade com um. Ele se agrada de um, como por exemplo Noé, como por exemplo Abraão, Moisés, todas essas pessoas. Você vê que Deus ele foi buscando uma pessoa, ele não achava várias pessoas, ele achava um. E através daquele homem, Deus ele começou a se chegar de volta para a terra, mas ainda não era suficiente para ele ser amigo do homem na terra. Aí o que é que Deus faz? Cria o Novo Testamento. Vem Jesus, o Filho de Deus. Aí vem para quê? Para morrer, para ser o sacrifício pelo povo. Jesus era o Cordeiro que ia pagar o preço do pecado. O pecado que Adão e Eva fez,
seria agora desfeito por Jesus. A morte de Jesus libertava o povo. Esse era o plano de Deus. E Deus manda o filho dele vir para a terra e morrer por toda a humanidade. E Jesus, ele vem. Jesus, ele vem, ele nasce, se faz carne. A Bíblia diz que ele era Deus, o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Ele veio para a terra, ele virou homem, ele virou gente para passar por tudo na carne. E Jesus, ele fez tudo aquilo. E Jesus, enquanto Jesus estava na barriga de Madalena, aquele anjo que foi enganar Adão e Eva, ele enfrenta os outros anjos, gera uma batalha entre ele e os anjos no céu. E ele decide tomar o céu para ele. Sabe que Deus não está lá, Jesus não estava, só era ele e os outros anjos, e ele achou que ele conseguia, junto com a terça parte de anjo, vencer e tomar o céu para ele. Sentar lá na cadeira de Deus, né? Que era o sonho dele. Mas o anjo Miguel, junto com os outros, batalhou com ele e venceu. E aí joga ele para baixo, o chão se abre e ele cai dentro. E o inferno é gerado naquela hora. E aí ele cai dentro do inferno. Muitos dele caiu em cima da terra, caiu nos mares, nos rios, nas florestas, em toda a terra. Mas uma parte grande deles caiu também direto no inferno. Só que em Apocalipse, Jesus ele fala que Satanás, ele sai de dentro do inferno e sobe para a terra, e ele vira humano, e ele traz com ele, entre todos que fugiu do inferno, da cadeia, foi 666 homens. Jesus fala isso. E ele sai, aí cresce na terra, aí enriquecem, se tornam homens ricos, poderosos, e começa a caçar Jesus para matar. E eles mandam matar Jesus quando Jesus tem mais ou menos 2 anos. Não, antes de 2 anos. Assim que Jesus nasce, ele já manda matar. Só que não encontra, porque Jesus já tinha fugido para o Egito com a mãe e o pai. Aí ele manda matar toda a criança abaixo de 2 anos. Maior crueldade. E matou todas as crianças daquele povo. E Jesus não estava mais no meio deles. E depois que Jesus cresce, aí Jesus é levado para o deserto para ser tentado, para Deus queria ter certeza se Jesus era forte o suficiente ou não. E Satanás, ele vai lá, mas Satanás, ele não é um espírito. Satanás é um homem como Jesus, carne e osso. E Satanás chega até Jesus e mostra a Jesus o quanto ele era rico na terra, os palácios que ele tinha, tudo que era dele e toda a nação que ele comandava. Ele era o chefe de tudo, ele mandava em todo mundo. E ele disse a Jesus: eu te dou, só precisa se ajoelhar diante de mim e me adorem. Quer dizer, eu viro seu Deus, você vira meu escravo, seja meu. Jesus disse: jamais, eu só adoro meu Pai e ninguém mais. E mandou ele embora e se afastasse dele, que ele não queria nada com Satanás. E Satanás tentou Jesus por 3 vezes, e nenhuma delas deu certo, porque Jesus, ele foi fiel ao Pai dele até a morte. E Jesus volta para a cidade. Na cidade, ele veio comer, que já está vários dias, 40 dias sem comer, 40 noites sem comer. E ele comeu, se alimentou e foi depois trabalhar para o pai dele. Ensinar como chegar no céu, porque Jesus era a única ponte entre Deus e a humanidade. E Jesus, ele foi fazer a obra dele. E até o dia que ele foi morto, todo mundo sabe como ele foi morto, e Jesus é morto. E aí Jesus volta para o céu. Jesus volta para o céu. E fica o seu discípulo na terra. E Jesus volta para